Olá, professores e professoras da Rede Estadual de Ensino. Olha, foram publicadas agora recentemente 4 resoluções pela Secretaria da Educação: a Resolução 61, a 62, a 63 e a 64, né? E essas resoluções são perversas, são injustas, porque elas atacam a dignidade e os direitos dos nossos professores e professoras, né? Vou aqui dar alguns exemplos a vocês. Nós vamos tomar providências, já estamos tomando providências, pressionando, vamos pressionar a Secretaria da Educação, cobrar alterações profundas nessas injustas resoluções, né? E também apresentar PDLs aqui para que elas sejam alteradas pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Olha, por exemplo, a resolução número 61, que trata da questão da função de cada professor na escola PEI, sobre a permanência do professor nessa escola PEI, né, no programa de ensino integral, por exemplo, mantém a famigerada avaliação 360, que é um instrumento de dominação, muitas vezes de assédio, né, e de perseguição aos professores, mas piora, porque está dizendo o seguinte, essa resolução, que independentemente da avaliação 360, o diretor da escola pode escolher se o professor vai ficar ou não. Então, quer dizer, a avaliação não vai servir para nada. Apesar de a avaliação já ser altamente questionável, mesmo assim, se o professor for aprovado nessa avaliação, é o diretor que vai decidir se esse professor vai ficar nessa escola ou será transferido para outra escola PEI. Essa é a Resolução 61. Ah, 62, uma das mais perversas, trata da questão da recondução dos professores categoria O, admitidos pela Lei 1093, de 2009. Então, essa resolução confirma o que a SEDUC pretende fazer com os professores do contrato de 2021. Se depender da SEDUC, não haverá a recondução desses professores. Esses professores vão ter realmente o contrato encerrado e eles ficarão desempregados. Está aqui, logo no artigo 1º, o docente com contrato encerrado no ano em curso não poderá ser reconduzido. Estou numa luta aqui, apresentei um projeto de lei complementar para prorrogar o contrato de 2021 e tem ainda o meu PLC de 2015, o PLC 24, que acaba com as interrupções dos contratos. Então a gente tem que alterar essa resolução. Tem ainda mais perversidades aqui, minha gente. Uma delas é em relação aos professores do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, né, o Fundi 1. O que está dizendo aqui essa resolução 62, aqui no parágrafo 4º? Os docentes que regem classe nos anos iniciais do ensino fundamentais não serão reconduzidos para o ano letivo de 2025. Ou seja, a resolução diz que os professores que trabalham nas séries iniciais do ensino fundamental não terão a sua recondução. Isso é um absurdo total, isso tem que ser alterado imediatamente. Depois tem outros critérios ainda de recondução, da frequência, né? Aqui tem os critérios, tem que ter 90% em frequência em sala de aula, e pior, aí tem mais perversidade, eles não vão considerar, né, no cômputo da frequência, ausências, licenças médicas, afastamentos. Gente, é um absurdo. Eles só vão considerar orientação técnica, se o professor fez parte de alguma orientação técnica, ou o professor de educação física que participou de competições escolares com os seus alunos. Fora isso, eles não vão considerar uma falta médica nessa pontuação. Olha, é um absurdo. Eles vão descontar do professor. O professor não pode mais ficar doente na rede estadual, ele tem que trabalhar adoentado, senão ele perde aqui pontuação na recondução. Tem ainda aqui, gente, mesmo que o professor consiga ter uma boa pontuação, aí tem mais perversidade e autoritarismo. O que diz a resolução? Que fica facultado ao diretor a opção desse professor, dele ser reconduzido ou não, mesmo que o professor ele seja bem avaliado, né? Porque aqui tem todos esses critérios, mesmo que ele atenda todos esses critérios, também é o diretor que vai decidir se ele vai ficar ou não na escola. Gente, isso é puro autoritarismo. Isso é criminalizar o professor categoria O e nós não vamos
aceitar, né? São várias incoerências, tem essa que falei aqui da avaliação, do avaliação 360, e também uma outra questão que aparece aqui, de uma forma gravíssima, novamente confirmando o que o governo já tinha feito em outras resoluções, é a questão da pontuação, né, para atribuição de aulas, onde a SEDUC considera o tempo de magistério, né, apenas 10% dessa pontuação, né? Por exemplo, quem fez o concurso da VUNESP, né, o concurso vai valer 55%, né, a presença em sala de aula 25%, o tempo de magistério apenas 10%. Para quem fez o PSS, que é a pontuação do processo seletivo simplificado, então o resultado dessa prova, né, e muita gente não conseguiu fazer, por conta de tudo que nós já denunciamos, naquele famigerado domingo, dos incêndios, né? O resultado do PSS vai representar 90%, e o tempo de magistério apenas 10%. Ou seja, o tempo de experiência, de permanência do professor na rede estadual de ensino vai representar que nos dois concursos apenas 10%. Olha que absurdo, penalizando milhares e milhares de professores. Então, nós vamos reagir a isso, nós estamos apresentando aqui PDLs para revogar vários artigos dessas resoluções e vamos continuar pressionando a Secretaria da Educação, cobrando a Secretaria da Educação para que ela altere esses injustos critérios que atacam a dignidade e os direitos de todos os professores categoria O do Estado de São Paulo, e dos efetivos também, aliás, de todo o magistério. Então, nós vamos agir com rigor para impedir que esse ataque prossiga na rede estadual de ensino.